Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de ressaltar alguns detalhes aí que passaram um pouquinho batidos na análise de tudo isso que está acontecendo e convido vocês a seguirem comigo aqui nessa reflexão. Ontem nós vimos que o ministro Celso de Mello, lá do Supremo, ele autorizou o inquérito para apurar as declarações que foram feitas ali contra o presidente Bolsonaro, né? E aí no seu pedido ele afirma, né, que os delitos, né, supostamente praticados ali pelo presidente, eles parecem guardar uma certa conexão lá com o exercício do mandato e tal, além de manterem segundo a petição ali inicial do ministro, uma relação, né, de contemporaneidade, ou seja, foi simultâneo com o desempenho das funções, né, que ele exerce ali à frente do poder executivo, tá? E então estamos com essa realidade diante de nós. Também nós vimos ontem que o jornal Estado de São Paulo ele garantiu na própria justiça, né, o direito de obter os testes dos resultados lá que o presidente Bolsonaro havia feito, né? A juíza do caso ela deu 48 horas, né, para que fosse oferecido os laudos, né, de todos os exames feitos pelo presidente para identificar ou não essa infecção aí atual, tá? O presidente, obviamente, já disse que os dados deram negativos, mas a gente vai aguardar para ver como é que essa história vai se desenrolar, tá? Só que aí um detalhe que é um detalhe meio assim subjetivo, mas foi um detalhe que saltou aos olhos ontem. Ontem parecia que o presidente estava surpreendentemente alegre, né, descontraído e feliz, né? Principalmente nas manifestações da tarde. Nas manifestações da manhã, ele estava ali mais sério, né, quando ele apresentou o Guedes ali como aquele que vai gerir a economia e tal, mas à tarde e no princípio da noite, ele parecia estar bem descontraído. Não sei se é porque, né, ele disse que tem algum áudio, alguns áudios aí que possam favorecê-lo nessa confusão toda aí que está acontecendo. Mas o grande detalhe que tem a ver com tudo isso que a gente está assistindo no Brasil hoje, que eu gostaria de ressaltar com vocês nessa manhã, é uma matéria interessante que saiu no Jornal de Brasília. O Jornal de Brasília ele é do grupo R7, lá de Brasília, né? O título da matéria é Moro e o Sistema Brasileiro de Inteligência. A autoria é do, segundo o texto, policial federal Carlos Aruc, né, formado em Direito e Administração de Empresas, além de instrutor de cursos e tal, conforme a descrição da matéria atrás. E ele apresenta nesse artigo uma reflexão interessante, porque ele diz que o maior argumento contra o presidente foi uma suposta interferência na Polícia Federal, né? Além de que o presidente estaria ali exigindo, né, certos relatórios de inteligência. O autor diz que é normal em qualquer país, né, ou instituição a produção de relatórios de inteligência que vão ajudar os dirigentes e os seus superiores com dados essenciais ali, dados esses que, dependendo do contexto, podem informar sobre acontecimentos de relevância, de modo que ele possa adotar ou não certas medidas necessárias, tá? Agora, o autor ressalta que isso não quer dizer que o ministro ou o próprio presidente tenham acesso a informações específicas sobre certas coisas tramitando ali em segredo de justiça. Nem mesmo, né, ressalta o autor que nem mesmo o próprio diretor da Polícia Federal teria esse acesso, né? No máximo ele receberia ali uma resenha sem dados mais específicos. Então, o que ele defende é que o presidente não estava recebendo esses relatórios aos quais ele tem direito, né? E relatórios esses que devem ser enviados para o Gabinete de Segurança Institucional, né? Que é o GSI comandado pelo general Heleno. E o que é mais interessante, que é o ponto central desse vídeo, é que tem um decreto de 2002, que ele foi alterado em 2019, que ele dispõe sobre a organização e o funcionamento do chamado Sistema Brasileiro de Inteligência. É bem interessante a gente dar uma olhada nesse detalhe, porque no artigo 7º diz o seguinte, que fica instituído o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência, que é um colegiado de assessoramento ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. E a esse sistema compete emitir pareceres
sobre a execução da Política Nacional de Inteligência, propor normas e procedimentos gerais para o intercâmbio de conhecimentos e as comunicações entre os órgãos que constituem esse sistema, inclusive naquilo que se relaciona à segurança da informação e, além disso, também contribuir para o aperfeiçoamento da doutrina de inteligência e opinar sobre propostas de integração de novos órgãos, além de propor a criação e a extinção de grupos de trabalho para estudar problemas específicos, tá? Além de propor ao seu presidente o regimento interno. Aí no artigo 8º, né, diz que esse Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência ele é composto pelos seguintes órgãos, né? O próprio GSI, né, o Gabinete de Segurança Institucional, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, né? E dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Diretoria de Inteligência Policial da própria Polícia Federal, tá? Então a conclusão é que diversos órgãos devem prestar informações estratégicas a esse sistema, né? Esse sistema de inteligência. Informações essas que são repassadas pelo Gabinete de Segurança Institucional e dali ao presidente, tá? Então, a reflexão é que quando o presidente fez o seu pronunciamento lá logo em seguida ao pedido de demissão do ministro, ele teria afirmado que ele estava querendo o acesso a esses relatórios gerais. Relatórios esses que, por essa lei que nós vemos, por esse decreto, ele faz jus ao direito a esse tipo de informação na condição de presidente da República. E esse decreto, né, diz que é uma atribuição ali que está decretada nessa legislação que dá, sim, ao presidente esse direito de ter acesso a esses conteúdos, tá? Então, lembrando, né, que além qualquer pessoa na condição de presidente da República ter direito a isso, o presidente também não precisa pedir autorização para trocar um diretor de qualquer que seja o cargo que esteja dentro da pirâmide hierárquica do próprio Poder Executivo, tá, pessoal? Então é interessante a gente observar esse decreto que dá esse direito ao presidente, tá? Mas, obviamente, esse tipo de legislação, esse tipo de reflexão, você não vai ver tendo grande destaque na mídia em geral, porque não há interesse nisso, tá? Vocês querem ver outra informação que está sendo ventilada, mas que esconde um outro detalhe que não está recebendo devido destaque, só para você refletir mais sobre o porquê dessas informações simples, né, decretos ali públicos, não estão sendo devidamente destacados. Um exemplo, Brasil passa a estar entre os 10 países com maior número de perdas para essa crise aí de saúde que a gente está vendo, né? Para essa pereba, como eu chamo aqui. Então o Brasil ficou agora a situação está ficando feia porque o Brasil está entre os 10 que mais perdem pessoas. Mas não se mostra ao mesmo tempo que o Brasil também está entre os 10 maiores em número de recuperações, em número de curados, em número de pessoas que superaram esse problema. Então é muito curioso a gente ver como é que as informações são dadas, mas a contrapartida é completamente preterida, né? É completamente desprivilegiada. Por exemplo, nós sabemos também que esse pedido lá dessa investigação sobre as declarações do ex-ministro, elas, ao mesmo tempo que investigam se o presidente exerceu ou não aquelas ações, mas também investiga o próprio ministro para saber se, caso que ele não consiga provar o que ele falou, ele também vai ter que responder ali. Então, pessoal, fiquem atentos com relação a esses detalhes, tá? A gente vê, né, uma informação, o outro lado da informação, e é importante a gente ter essa ideia, né, de que as coisas são entregues de forma quase que quebra-cabeça, né? Eles colocam um pedacinho do quebra-cabeça, mas não colocam a outra peça que faz a gente ter uma visão do todo. Obviamente, pode ser que isso tudo mude, né? Daqui a pouco eu estou trazendo esse vídeo para vocês aqui, é um vídeo que começa cedo, às 6 da manhã, pode ser que você esteja assistindo mais durante o dia, algumas pessoas até assistem à noite o vídeo das 6 da manhã, pode ser que tudo mude, mas hoje, pelo menos agora pela manhã, a informação que a gente tem é essa,
que existe esse decreto que dá direito ao presidente a ter esses relatórios de inteligência que são entregues, relatórios mais gerais, mais abrangentes, ao Gabinete de Segurança Institucional, depois repassados ao próprio presidente da República, tá? Obviamente, essa informação você não vai ver sendo ventilada aí aos quatro cantos, mas traz um bom componente para você interpretar tudo que está acontecendo aqui hoje, tá bom? Deixa um forte abraço para vocês, convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você quiser também clicar aqui embaixo e se tornar membro do canal Daniel Lopes, vai ter acesso ao curso exclusivo que é o Guia para Entender a Filosofia de Hoje, tá? Muito legal o curso, a gente já está na 6ª aula, mas entrando agora você vai ter acesso a todas as outras aulas anteriores, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus. Lembrando que se você se tornar membro, você tem acesso ao vídeo da noite também, o Direto do Bunker, onde a gente está falando sobre coisas muito específicas sobre a historiografia da guerra, né, questões de inteligência também, de propaganda, manipulação da opinião. Vários assuntos bem curiosos que eu tenho certeza que você vai gostar, tá certo? A gente se vê mais tarde aí ao meio-dia com a nossa atualização do meio-dia e depois às 3h30 da tarde com a live da tarde, se Deus assim o permitir. Deus abençoe vocês, forte abraço, obrigado pela audiência, valeu!